Olá pessoal, aqui é o Fabiano. Continuando então com a geometria do sexto ano, hoje nós vamos ver os polígonos. Primeiro nós vamos ver as poligonais. A poligonal aberta. O que é uma linha poligonal aberta? Por exemplo, é esta figura aqui, certo? Vejam que ela é formada por segmentos, certo? E então esses segmentos, eles vão ser os lados da minha poligonal, tá? Então aqui tem um lado formado pelo segmento AB, outro lado pelo segmento BC e outro lado pelo segmento CD, tá? Então esses segmentos que formam a poligonal são os lados. E as extremidades dos segmentos que formam a poligonal, a gente vai chamar de vértices. Então aqui eu tenho o vértice A, aqui o vértice B, o vértice C e o vértice D. Se eu fechar essa figura com um outro segmento, portanto um outro lado aqui, tá, com o segmento AD ou DA, eu vou então ter o que a gente chama de uma poligonal fechada, certo? Então, colocando o lado AD na figura anterior, nós vamos ter uma linha poligonal fechada, tá? Que é então essa figura aqui, tá? É a mesma, só que agora com um segmento AD aqui fechando aquela parte que estava aberta. Bom, e agora a gente pode dizer o que é um polígono. O polígono é a região do plano limitada por uma poligonal fechada, certo? Então, por exemplo, na nossa figura, o polígono é formado então pela linha poligonal fechada, tá? Aqui por esses 4 segmentos e mais a região interna do plano, certo? Que está limitado por essa linha poligonal. Bom, uma coisa importante sobre os polígonos é que os segmentos consecutivos que formam os lados do polígono, eles não podem ser colineares. Ou seja, por exemplo, o segmento AB e BC, que são consecutivos porque tem uma extremidade em comum, tá? Eles não podem estar na mesma linha, tá? Eles não podem estar na mesma reta. Então, para ser polígono, tem que acontecer isso aqui, tá? Da mesma forma, o BC e o CD, eles não podem estar na mesma reta. E o CD e o AD também não podem estar na mesma reta, ok? Então, nós temos aí o polígono. Vamos falar então sobre polígono convexo e polígono côncavo. Um polígono é convexo quando o segmento que une dois pontos internos, quaisquer do polígono, está inteiramente contido no polígono. Então, se eu pegar dois pontos quaisquer do polígono e o segmento que une esses dois pontos tiver todo dentro do polígono, não tiver um pedaço fora dele, o que a gente vai ter? A gente vai ter o que a gente chama de um polígono convexo. E, caso contrário, se existir pelo menos um segmento que une pontos internos do polígono que não estiver inteiramente contido no polígono, quer dizer, um pedaço do segmento pelo menos vai sair fora da região ali que é limitada pela linha poligonal, então o polígono ele é chamado de côncavo, certo? Ou não convexo, que é a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, na primeira figura, nós temos o nosso polígono, tá? Em que quaisquer dois pontos que eu pegar, por exemplo, esses dois pontos aqui, o segmento que une eles está todo dentro do polígono. Da mesma forma, se eu pegar dois pontos aqui e unir com um segmento, ele também vai estar dentro do polígono. Se eu pegar esses outros dois pontos e unir por um segmento, também o segmento vai estar todo dentro do polígono. E da mesma forma, aqui, e unir com um segmento, eu vou ter também um segmento que está totalmente dentro do polígono.
tá? E isso acontece para quaisquer dois pontos que eu pegar. Se eu pegar, por exemplo, um ponto aqui e outro ponto aqui, o segmento que une eles também vai estar todo dentro do polígono. Então, esse polígono aqui, como quaisquer dois pontos que eu pegar, o segmento que une esses dois pontos sempre vai estar dentro do polígono, a gente vai dizer que o polígono ele é convexo, tá? Aqui do lado a gente tem um exemplo de um polígono côncavo. Por quê? Porque eu consigo encontrar pelo menos um segmento que, no caso, né, pegando dois pontos, melhor dizendo, desse polígono, eu consigo encontrar dois pontos desse polígono que, se eu unir eles com um segmento de reta, um pedaço do segmento vai sair fora do polígono, da região limitada pela linha poligonal fechada, tá? Então, o que a gente tem aqui? Como eu consigo encontrar esse segmento que sai para fora do polígono, um pedaço, ele não é mais um polígono convexo, ele é um polígono côncavo, certo? Então, essa é a diferença. Se eu encontrar dois pontos do polígono que eu consigo ligar eles por um segmento de reta e que sai para fora do polígono, pelo menos um pedaço do segmento, então o polígono é côncavo. Caso contrário, se para quaisquer dois pontos que eu pegar, o segmento sempre vai estar dentro do polígono, então ele é convexo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre ângulo, tá? Por que eu digo um pouquinho? Porque aqui no sexto ano a gente vai ver algumas coisas sobre ângulo, não um estudo assim mais detalhado, que isto é, no caso, a geometria do sétimo, do oitavo e do nono ano que se vê, tá? Mas a gente vai precisar, para a próxima videoaula, saber algumas coisas sobre ângulo, tá? Então, o que é ângulo? Ângulo é a reunião de duas semirretas de mesma origem e não colineares, tá? Então, aqui a gente está falando de semirretas que não estão contidas na mesma reta, por isso não colineares, tá? Então, a gente vai ter o que a gente chama de ângulo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nesta figura, eu tenho duas semirretas não colineares, então elas não estão na mesma reta, né? Então, elas têm também uma mesma origem, tá? Que esse ponto O. Então, aqui eu tenho a semirreta OA e aqui a semirreta OB, certo? Essa figura aqui é o que a gente chama de ângulo, ok? A origem das semirretas é o vértice do ângulo, tá? Então, quando a gente falar no vértice de um polígono, é o vértice do ângulo desse polígono, tá? E aqui a gente falou em ângulo utilizando semirretas, tá? Mas a gente também tem o ângulo formado pelos segmentos de reta consecutivos, né? E, importante, né? Segmentos não colineares, tá? A indicação, no caso do ângulo, a gente vai indicar, então, por exemplo, né? Aqui eu utilizei o ponto A para essa semirreta e aqui o ponto B para essa semirreta aqui. Então, o ângulo a gente vai representar utilizando essas três letras, A, O, B, com a letra do vértice, do ponto que é o vértice do ângulo no meio e com um acento circunflexo em cima, certo? Então, aqui eu estou dizendo o ângulo AOB. Então, é esse ângulo aqui, tá? Aqui não importa a ordem, se eu trocar o B e o A de lugar aqui. O importante é que a letra que fica no vértice, né, do ponto que é o vértice, fique no meio e com o acento circunflexo em cima, certo? Então, aqui se eu falar no ângulo AOB ou BOA, é o mesmo ângulo, tá? E quando numa figura não houver
assim, dificuldade da gente identificar qual é o ângulo que a gente está falando, tá? Então, a gente pode usar apenas a letra do vértice com o acento circunflexo em cima, tá? É outra maneira de representar esse mesmo ângulo aqui, tá? Vamos ver os elementos dos polígonos, então. Então, aqui está o nosso polígono. A indicação do polígono, a gente coloca, né, a palavra polígono e as letras que formam o vértice desse polígono, tá? Então, aqui a gente diz, né, a gente chama esse polígono de polígono ABCD, tá bom? Então, aqui nós temos o polígono ABCD. Os vértices do polígono, então, são as extremidades dos segmentos que formam os lados do polígono, né? Então, aqui os vértices são o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Os lados do polígono são os segmentos de reta que formam a linha poligonal fechada desse polígono, tá? Então, vai ser o segmento AB, o segmento BC, o segmento CD e o segmento DA, ou AD, tá? Esses 4 segmentos são os 4 lados desse polígono. Os ângulos no polígono, então, vão ser o quê? Vão ser, no caso aqui eu tenho o ângulo A, aqui ó, nessa região, tenho o ângulo A, aqui eu tenho o ângulo B, aqui eu tenho o ângulo C e aqui eu tenho o ângulo D, tá? Então, aqui estão os 4 ângulos desse polígono. E agora, para finalizar, nós vamos ver os nomes dos polígonos. Os nomes dos polígonos são dados de acordo com o número de lados. E para algumas quantidades de lados, os polígonos vão ter nomes especiais, tá? Então, de acordo com o número de lados. Com 2 segmentos, a gente não tem polígono, certo, gente? Porque a gente não consegue fazer uma figura fechada, né? A gente, então, precisa, então, ter no mínimo, para ter o polígono, 3 lados, tá? E aí a gente vai ter o polígono, que a gente chama de triângulo. Quando ele tem 4 lados, a gente vai chamar ele de quadrilátero. 5 lados, um pentágono. 6 lados, hexágono. 7, heptágono. 8, octógono. 9 lados, a gente tem o eneágono. 10 lados, ele vai se chamar decágono. Se o polígono tiver 11 lados, ele vai ser um undecágono. Se tiver 12, ele vai se chamar dodecágono. Se tiver 15 lados, o polígono ele é chamado de pentadecágono. E se tiver 20 lados, ele é chamado de icoságono. Para qualquer outro número de lados, por exemplo, 13 lados, 14, 17, 23 lados, a gente vai dizer simplesmente que ele é um polígono de tantos lados, tá? Então, se ele tiver 13 lados, a gente vai chamar ele de polígono de 13 lados. Ele não tem um nome especial, tá? Esses aí que eu estou apresentando para vocês, esses têm nome especial, tá? Uma observação é que sempre o número de lados e de vértices de um polígono é o mesmo, tá? Então, se eu perguntar para vocês qual é o nome do polígono que tem 5 lados, né? Vocês vão ver que ele é o pentágono. Se eu perguntar para vocês qual é o polígono que tem, por exemplo, 8 vértices e não lados, o número de vértices é o mesmo número de lados, tá? Então, o polígono que tem 8 vértices vai ser o octógono, ok? Então, se, por exemplo, aparecer uma figura para vocês de um polígono e perguntar para vocês qual é o nome daquele polígono, vocês simplesmente vão ver a quantidade de lados, tá? E vão dizer o nome dele.
E se vocês quiserem ver, ao invés da quantidade de lados, vocês quiserem contar quantos vértices o polígono tem, o número de vértices também vai dar o número de lados, então o nome do polígono, ok? Então é isso aí, pessoal. A nossa videoaula fica por aqui. Na próxima videoaula nós vamos ver mais um pouquinho sobre ângulo, tá? E esses dois polígonos aqui, certo? Que é o triângulo e o quadrilátero. A próxima videoaula, então, vai ser dedicado a eles. Muito obrigado pela atenção de vocês e espero vocês para esta próxima videoaula. Muito obrigado.